Hein? Muito bem. Eu tinha combinado, então, da gente abordar hoje as tentações no deserto, que são de Jesus no deserto, que é uma passagem que faz parte da Quaresma. Tá? Tem a ver, aliás, afinal de contas, a Quaresma é uma recapitulação desses 40 dias que Jesus passa no deserto. Tá? Então, vou ler o trecho aqui para a gente recordar sobre o que a gente vai falar. Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado pelo demônio. Jejuou durante 40 dias e 40 noites, e por fim teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se convertam em pão. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Conduziu então o demônio à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Dará teu respeito ordens aos anjos, eles te sustentarão nas mãos para que teus pés não se firam em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Em seguida, o demônio conduziu a um monte muito alto e, mostrando-lhe todos os reinos do mundo com a sua glória, disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou-o e os anjos o serviram. Bom, as Escrituras sempre apresentam mais ensinamentos do que aqueles que estão escritos. Sempre temos alguma coisa para entender nas entrelinhas, né? E esse daqui não é uma exceção. A gente, bom, primeiro, que pode nos chamar a atenção, Jesus foi inspirado para ir ao deserto, mas não é ele quem inspira, não é ele o próprio Deus. Como foi ele inspirado por Deus? Isso pode nos soar um tanto estranho, mas veja bem, Jesus Cristo, ele precisa ser perfeito homem para nos salvar. Então, essas situações demonstram a humanidade de Jesus. Ele, enquanto homem, estava passível de ser inspirado por Deus. Então, Jesus também, sendo Deus, fazia oração. Ele recorria a Deus, ele pedia coisas a Deus, como homem, né? Desta forma, ele demonstra a sua real humanidade, coisa que posteriormente foi posta em dúvida. Algumas pessoas, às vezes, têm acham que isso pode ser algum exagero da igreja em dizer que ele é Deus, mas isso mudaria muito as coisas. Em várias passagens, Jesus Cristo demonstra a sua humanidade e a sua divindade. As duas coisas coexistiram, algo que nós aceitamos por fé, uma vez que não dá para entender. A gente mal entende a constituição humana de corpo e alma, muito menos Jesus Cristo como Deus e homem. Então, nessas situações, você veja bem, seria aparentemente dispensável que a Escritura tivesse escrito que ele foi inspirado, né? Mas não é à toa. Não tem nada que esteja nas Escrituras que seja fora de propósito. Tudo lá tem uma revelação, tem um significado. E esse significado concorda, reafirma a condição da humanidade de Jesus Cristo. Mais importante que isso, nessa passagem, é a realidade da tentação. Bom, se Jesus Cristo foi tentado, ninguém será poupado de tentação. E se Jesus Cristo foi tentado, isto não é
uma coisa propriamente ruim, que não serve para nada. Isto tem algum objetivo, tem alguma razão de ser. E a principal finalidade que Deus tira das tentações é o nosso crescimento em amor. Veja bem, Deus criou Adão sem pecado, perfeito, com uma capacidade de reconhecimento da verdade e do bem e do mal próprias. Não tinha as dúvidas que nós temos. Contudo, Deus permitiu que Adão perdesse isto. Olha, se isso fosse um grande prejuízo, não teria acontecido. Se Deus permite que isso aconteça, é porque ele viu que, mediante a nossa condição de limitação e concupiscência, nós acabaríamos crescendo mais no amor do que se ficássemos na situação de tranquilidade como Adão estava. Adão não tinha pecado, ele não iria morrer, ele tinha uma série de facilidades que foram concedidas por Deus. Mas Deus viu que, apesar das coisas serem muito favoráveis, isso provavelmente atrapalharia no crescimento. Agora, veja bem, isso que eu estou dizendo é uma conjectura, não é uma certeza. Isso que eu estou dizendo não é uma verdade teológica, é uma suposição. Tá? Há muitas outras coisas que devem ser depreendidas disso, mas uma coisa é certa: se Deus permitiu que Adão fosse tentado e caísse, foi para tirar um bem maior disto, como é em todas as situações. Claro que a tentação é um perigo, no sentido que a gente pode se afastar de Deus. É uma situação em que Deus põe em risco a nossa união com Ele, mas Ele dá o esclarecimento que a gente precisa para perseverar na unidade com Ele. Jesus Cristo, Ele quis mostrar a nós que nós seremos tentados, mas nós poderemos combater essa tentação com os ensinamentos que Ele nos trouxe, através das Escrituras também. Esses 3 pecados que Jesus Cristo foi submetido não são os pecados que normalmente ocorreria a nós. São pecados bem especiais, a gente pode dizer. O demônio não vai nos propor coisas que sejam, tipo, milagrosas, né? Com uma sugestão de transformar uma coisa em objeto, em comida. Ele, de certa forma, desconfiava que Jesus Cristo fosse Deus. E se ele não sabia, é porque Deus não permitiu que isso acontecesse, porque o demônio tem condições de conhecer toda a nossa origem. Ele teria condições de ter visto desde a concepção em Nossa Senhora, com a anunciação do anjo, e até mesmo pouco antes, quando ele foi batizado por João Batista, e os céus se abriram e ouviu-se a voz de Deus declarando que ele era o seu filho querido. O demônio não estava presente, de alguma forma, ele não sabia quem era Jesus Cristo, isso não foi permitido. Mas o demônio tem condições de saber tudo a respeito da nossa vida, exceto as nossas intenções, os nossos pensamentos. Isso nem os demônios, nem os anjos têm acesso, só Deus. Só Deus sabe o que a gente realmente intenciona fazer, até melhor do que nós mesmos. Porque, às vezes, nós nos propomos coisas para ficar bem conosco mesmo. Eu me esforcei para fazer alguma coisa que me pediram, mas não deu porque surgiu aquele outro impedimento. Mas, de certa forma, se você averiguasse bem a consciência,
você saberia que daria para ter feito de fato. Não fez porque não se esforçou mais. Às vezes, esses detalhes nos passam um pouco desapercebidos e a gente se acostuma a fazer a coisa pela metade. Deus tem essa consciência e sabe quando nós temos plena intenção ou não. Mas o demônio é muito inteligente. Da mesma forma que um ser humano consegue depreender linguagens não verbais dos seres humanos, como a expressão, a entonação, a gesticulação, e conseguir captar o que aquela pessoa realmente quer, além do que ela disse, o demônio também consegue. Tá? Consegue porque ele nos vê diretamente. Ele pode nos ver no momento, tudo que está sendo dito. Ele sabe o que está sendo efetuado, o que está sendo exposto. Ele não sabe o que é íntimo, mas a partir dessas ações, ele vai se preparando sobre como vai nos tentar. Por exemplo, eu estou aqui passando essa mensagem para vocês. Aí, termino aqui, eu vou para dentro e tal, e trato mal a minha mulher. Bom, então o demônio já viu que existe uma inconsistência aí e que existe uma fraqueza. E aí ele vai tentar neste sentido. No caso de Jesus Cristo, ele não sabia. Então, ele pegou pelo básico, a comida. Jesus Cristo estava em jejum. Não um jejum absoluto, porque 40 dias a gente morreria, né? Se vivesse, então não seria um ser humano, haveria um milagre aí. Com certeza, estava comendo apenas o suficiente para manter-se de pé. E então, o demônio propõe que ele coma. Mas comer não é pecado. Mas que tentação é essa, então? É a tentação de afastar-nos de Deus. O demônio não vai necessariamente instigar coisas que sejam imediatamente pecado. Ele vai instigar coisas que são menos boas. Se você faz uma coisa boa, ele vai tentar te convencer de que não precisa tanto. Aquilo já está bom. Que pode fazer outra coisa, que poderia dar uma atenção a um outro aspecto que também seria bom, mas estaria tirando um tempo seu de Deus. Ele vai agir sempre de forma que você vai achar que é você mesmo que está tendo aquela ideia e que pondera em fazer aquilo da maneira como você foi inspirado. Bom, se eu ficar muito cansado, então, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu preciso. Então, vou me poupar e não vou me dedicar com tanto afinco às coisas que eu me propus. Bom, é um pensamento razoável, mas pode ser uma tentação no sentido de que te priva de fazer tudo aquilo que você é capaz. O demônio, ele é muito sutil. Ele só vai ser escancarado quando ele não estiver conseguindo o que ele se propõe. A primeira tentação de transformar pedra em pão fracassou. Jesus Cristo deu uma resposta de cunho religioso. Nem só de pão vive o homem. Justamente aquilo que ele mais precisava naquele momento, depois de 40 dias de jejum. E ainda falando que nem só de pão vive o homem. Nos mostra de forma categórica de que nós precisamos alimentar a nossa alma também. Nós precisamos alimentar o corpo para nos sustentar. Mas nós só podemos alimentar a alma através das mensagens espirituais, das boas mensagens, através do estudo das Escrituras, através de leituras no Evangelho, através das homilias e tudo mais. Nós precisamos deste alimento, sempre.
A formação cristã não é como uma faculdade em que você ganha um diploma e tem o certificado de que já está pronto. Não é assim. Durante e ao longo de toda a nossa vida, nós vamos sempre recordando as coisas que já nos foram ditas e que nós nos esquecemos. É claro que depois de alguns anos de formação, não haverá tanta novidade, mas dificilmente você já vai estar fazendo tudo aquilo que foi proposto. Haverá coisas que foram propostas e você se esqueceu, ou que deixou de se esforçar, e que é preciso relembrar, é preciso reativar ideias que você já conhecia, mas não estava pondo em prática. Esse é o alimento espiritual que nós precisamos sempre. Ainda que as pessoas, os formadores, digam coisas que nós já sabemos, essas coisas são de proveito, porque há vários aspectos em nossa vida espiritual e nós não conseguimos dar conta de tudo ao mesmo tempo. Precisamos que alguém nos lembre de algum detalhe ou de outro. Haverá sempre um foco que a gente está se esforçando mais, mas há retaguardas, existem laterais que podem não estar sendo vistas e que a gente abra uma brecha. Por exemplo, você é um profissional, já tem a sua competência, sabe o que precisa fazer e acha que não precisa se atualizar, né? Isso não vai ser um pecado, isso é uma imperfeição. Mas a imperfeição, ela também está longe de Deus. Na medida em que a gente procura ser perfeito no que a gente faz, a gente está amando a Deus. E fazer bem a própria profissão é uma forma de amar a Deus. Se eu preciso me atualizar para fazer melhor a minha profissão, então eu estou amando mais a Deus estudando aquele assunto. Eu preciso, embora eu tenha até a impressão de que não precisava. Esses detalhes passam pela gente. Se não nos são alertados, a gente, sem perceber, estaciona e começa a regredir, humanamente ou espiritualmente. Esses 40 dias da Quaresma são inspirados nesses 40 dias que Jesus Cristo fez jejum. O jejum é sinônimo de penitência, de mortificação. E esses jejuns, essas penitências, elas precisam ser praticadas de forma de proveito. Não vamos fazer coisas que não sirvam para nada. Coisas, por exemplo, eu vou segurar a vontade de urinar, só vou urinar quando estiver muito apertado. Não é uma boa ideia. Não tem finalidade, não tem ganho com isso. Eu vou me propor sacrifícios que, preferencialmente, cresçam em virtude, o que é o que há de mais difícil na vida, crescer em virtudes. Através dos nossos exames de consciência, nós identificamos o que nos falta, nós vemos o que precisamos crescer e vamos investir naquilo, seja preguiça, seja no controle alimentar, seja em sermos mais sorridentes para as outras pessoas, sermos mais agradáveis, gastar um tempo a mais, ainda que uma pessoa seja chata, mas vamos dar um tempinho a mais para aquela pessoa, apenas pelo fato de ser um pouco agradável. Não vamos perder tempo demasiadamente, mas se a gente tem uma boa intenção em ser agradável para as outras pessoas, fazer com que elas se sintam bem, isso é de proveito para Deus também, para o nosso crescimento a Deus. Gastar 5 minutos com uma pessoa ouvindo coisas que não nos acrescentem nada, mas olhando nos olhos, sorrindo, fazendo bons comentários, sem ser falso, é claro. Né? Isto é um exercício de sociabilidade. Algumas pessoas vão precisar mais do que outras,
Algumas pessoas já fazem isso naturalmente, não precisam se sacrificar para isso. Algumas pessoas tomam banho frio sem se sacrificarem. Isso, então, não serviria tanto como uma mortificação. A gente vai escolher coisas que nos falte, que precisamos, um controle do chocolate, que muita gente gosta de fazer no período da quaresma. Não vou comer chocolate durante a quaresma. É uma penitência boa. E penitências como essas podem ser feitas ao longo do ano também. No período da quaresma, há uma intensificação, há um maior fervor, há uma dedicação mais intensa que a gente deve fazer. Mas as mortificações, as penitências, devem nos seguir sempre, em alguns períodos mais intensamente, outros menos intensamente, mas sem essa penitência, que foi uma das primeiras coisas que Jesus falou nas suas pregações, nós não cresceremos em amor. Até mesmo no amor natural, no amor humano, é necessário sacrifícios, muitos sacrifícios. No amor a Deus é a mesma coisa. Nós faremos sacrifícios que sejam de interesse a Deus, que sejam vistos por Ele, de preferência, de sacrifícios que fique só entre você e Deus. É muito bom, nem sempre isso é possível, mas sempre que for, é melhor. Por exemplo, você botar um pouco menos de açúcar no seu café, ou não botar açúcar. Talvez ninguém note, mas aquilo feito por amor a Deus é um sacrifício válido e contribui, apesar de ser uma coisa pequena. Esse tipo de coisa nós não estamos dispensados e podemos, a partir disso, crescer em virtude e no amor a Deus. A segunda tentação, a ideia sugerida pelo demônio, é de que Jesus Cristo se jogasse, fizesse um mal a si mesmo para forçar que os anjos o segurassem. Esse tipo de situação não é comum com a gente, é verdade. Mas, às vezes, há esse tipo de manifestação quando, por exemplo, você espera demais de Deus, né? Vou entregar as coisas na mão de Deus. A gente deve entregar, sim, depois de ter feito tudo que estava ao nosso alcance. A gente não vai... Estou com dor de cabeça, espero que Deus me cure da dor de cabeça. Olha, não sei se isso vai acontecer. Dependendo da dor de cabeça, é melhor que você tome um remédio, sim. Mas esperar que Deus faça esse favor a você pode ser uma forma de tentar a Deus. Você se privar de algo para ver se Deus faz para você. Isso não vai acontecer, ainda que seja uma coisa boa. Deus quer o nosso movimento, o nosso sacrifício. Ele vai cooperar com o que está fora do nosso alcance. Essa segunda tentação foi facilmente rejeitada. E o demônio, vendo, então, que ia ser difícil, ele já parte para a forma de tentação mais difícil, que é oferecer o mundo, oferecer poder, oferecer grandeza. Grandeza desse tipo, nós nunca teremos. Uma grandeza como essa que o demônio ofereceu. Mas teremos pequenas grandezas que nos envaidecem. A gente vê, por exemplo, nos grupos de trabalho, nos grupos paroquianos, nos grupos de amigos, quando há uma pessoa com um destaque em algum aspecto. Aquilo chama atenção e cria uma vontade de, poxa, eu queria ser assim também. Até aí, tudo bem. Você pode se esforçar para adquirir aquela qualidade que você admira. Mas se a partir disso você cria algum ressentimento, a inveja,
aí já começa a ter uma outra conotação. E se a partir disso você cria intrigas, fala mal ou faz algo ruim, ou torna-se antipático perante aquela pessoa que você estava admirando, aí então já partiu para a ação. Aí já há algum grau de pecado em que você estava invejando aquela coisa que você admirava. Aquela pessoa adquiriu um status superior que você gostaria de ter. E aí isso te causa um desconforto, talvez você se sinta injustiçado pensando, eu faço aquilo melhor que aquela pessoa, eu deveria ter sido escolhido, não ele. Né? Pensamentos assim surgem e equivalem a essa terceira tentação. Não é uma coisa mundial, é uma coisa muito local, mas enquanto afastamento de Deus é eficaz. Porque quando você ressente com algo que você deixou de ser coroado, deixou de ser reconhecido, deixou de ganhar algum elogio, você está criando, de certa forma, aumentando o seu amor próprio egoísta. Nada mais egoísta do que a pessoa saber-se superior, julgar-se superior do que os outros, ainda que seja, de fato, em inteligência ou em responsabilidades. Ela pode ter uma capacidade de personalidade maior, mas isso não torna ela uma pessoa melhor. Ela tem habilidades melhores. Em termos de dignidade, de amor a Deus, somos iguais. Mas Deus faz pessoas com mais aptidões do que outras. Deus permite que algumas pessoas sejam pouco dotadas, mas essas pessoas não são preteridas e elas não têm cerceadas a chance de santidade. Elas podem ser pouco reconhecidas, mas interiormente terem um grande amor a Deus e que, no fundo, é isso que adianta. As tentações que Jesus Cristo passou nos ensinam que nós vamos passar por elas, nós não teremos a clareza que Jesus Cristo teve das tentações. Nós vamos passar boa parte da nossa vida sem saber que fomos tentados, até porque nem tudo é o demônio. Existem os nossos defeitos. Nós temos a nossa soberba, que não precisa de demônio que a instigue. Nós temos esse defeito também, o demônio pode se aproveitar disto. Mas essas, vamos dizer, facilidades de não querer ser tentado por estar próximo a Deus, isso nós não teremos. Tá? Nem Adão foi poupado, nem Jesus Cristo, talvez Nossa Senhora, não sei, isso nós não temos notícia, mas não há ninguém que tenha sido poupado e ninguém que tenha sido provado acima das próprias forças. Por pior que seja aquela tentação, por mais dolorosa que ela seja, nós sempre seremos incentivados com a graça que for necessária para reconhecer o mal daquela ideia. Ninguém vai cometer um pecado sem querer. Ou você ignora que aquilo é um pecado, e, portanto, não é, ou você percebe que aquilo está errado e tem a chance de não fazer. Isso é o que acontece conosco todos os dias, alguns dias mais intensamente do que outros. E nós não seremos poupados disto, por mais próximo que a gente esteja de Deus. Provavelmente o contrário. Quanto mais próximos, mais tentados nós seremos. O demônio não vai, sim, perder tempo com quem o procura espontaneamente, como a gente vê no carnaval, tanta gente fantasiada de diabinho. Esse daí, bom, já é uma presa fácil. O demônio vai se ocupar com aquelas pessoas que estão progredindo, aquelas pessoas que estão vendo a verdade
estão buscando aperfeiçoar-se. Esses serão os principais alvos. Deus vai permitir, porque através disso nós vamos nos santificar. O demônio desistiu a partir da terceira tentação, do terceiro fracasso, porque ele sabe que se ele continua tentando uma pessoa e a pessoa continua vencendo, na verdade, o demônio está sendo um objeto de Deus para a nossa santificação. O demônio para de nos tentar quando ele vê que fracassa, porque se ele continuar, ele vai nos santificar. Então, há um limite. O demônio não vai tentar demasiadamente. Ele vai tentar-nos até certo ponto. Enquanto a gente resistir, nós estaremos crescendo. De forma que podemos utilizar até mesmo as tentações para que a gente cresça, para que a gente se aproxime de Deus, para levar isso em oração, para entender melhor o que está acontecendo. Muito bem. Como eu havia dito antes, eu vou parar a gravação agora, e a gente pode